Olá, pessoal! Hoje vamos finalizar nossas aulas sobre período composto por subordinação, falando sobre as orações subordinadas adverbiais. Vimos nas aulas anteriores que uma oração é subordinada quando exerce função sintática sobre outras, ou seja, depende de outra para que a frase estabeleça um sentido completo. Estudamos também que as orações subordinadas são classificadas em adverbiais, adjetivas e substantivas, dependendo da função sintática exercida na frase. Hoje iremos estudar as orações subordinadas adverbiais. Assim, uma oração é considerada como subordinada adverbial quando se encaixa na oração principal, funcionando como adjunto adverbial. São classificadas em causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, temporais e proporcionais. Vejamos o exemplo. Na época da seca, muitos animais morrem porque ficam famintos. Na época da seca, muitos animais morrem é minha oração principal. Porque ficam famintos complementa a oração principal e é, portanto, a minha oração subordinada. É adverbial porque exerce função típica de advérbio. E causal porque indica uma causa, como veremos a seguir. Vamos começar pelas comparativas. Elas exprimem comparação com um dos termos da oração principal. Suas conjunções integrantes adverbiais são como, assim também, bem como. Na frase gritou como se fosse um louco, vemos a comparação da pessoa que gritou com uma pessoa louca. Vai um macete. Se eu puder colocar igual a, vai ser uma comparativa. Vamos ver? Gritou igual a um louco. Deu certo. Muito fácil. Orações causais. Causais por indicar a causa da ação expressa na oração principal. Se ela vai expressar a causa, pensa comigo. Eu vou ter que ter duas orações. Elas vão ser ligadas por uma conjunção e a própria conjunção me auxilia na construção dessa relação de causa. Vamos ao exemplo? A falta de energia elétrica é a causa da suspensão da sessão, sendo minha oração subordinada adverbial de causa. As conjunções integrantes adverbiais, nesse caso, serão o porque, que, como, pois que, porquanto, visto que, uma vez que, já que e desde que. Consecutivas. Podemos pensar assim: toda relação de causa tem uma consequência do fato referido na oração principal. O rio transbordou é a consequência da chuva, sendo, portanto, minha oração subordinada consecutiva. As conjunções integrantes consecutivas são de modo que, de sorte que, sem que, de forma que, de jeito que. A próxima classificação é a temporal. Ela demarca em que tempo ocorreu o processo, expresso pelo verbo da oração principal. As conjunções integrantes adverbiais nesse caso são enquanto, quando, desde que, sempre que, assim que, agora que, antes que, depois que, logo que. Vejamos o exemplo. Assim que chegou em casa, ligou a televisão. Ou seja, no momento que chegou em casa, ligou a televisão. Se expressa o momento, expressa o tempo. Ela é temporal. Na final, ela expressa uma ideia de finalidade, exprime a intenção, o objetivo do que se declara na oração principal. As conjunções integrantes adverbiais nesse caso são a fim de que, para que e por quê. Vejamos o exemplo. Ele não precisa de microfone para que todos o ouçam. A conjunção para que expressa a finalidade do porquê não precisar do microfone. Seguimos com a condicional, que expressa uma relação de condição com relação ao predicado da oração principal. As condições mais comuns para esses casos são se, caso, contanto que, salvo se, a não ser que,
desde que, a menos que, sem que. No exemplo, pedir desculpas é condição para conversar com vocês. Tranquilo demais, né? A concessiva expressa um fato contrário ao referido na oração principal. Uma dica é que nas concessivas sempre vamos conseguir usar a conjunção embora. Ela sempre vai dar certo. Observe o exemplo. Ainda que comprovem, não acreditem em vocês. Com a comprovação, deveriam acreditar em vocês, mas isso não ocorre. Mesmo comprovando, a pessoa não acreditou. Era uma ideia que deveria impedir, mas não aconteceu. Vamos agora substituir o ainda que pelo embora para ver se dá certo. Embora comprovem, não acreditem em vocês. Viram que combinou certinho sem perder o sentido? É só seguir a dica. Nas concessivas, conjunções integrantes adverbiais concessivas são embora, ainda que, mesmo que, se bem que, posto que, não obstante. A proporcional expressa uma ideia de proporcionalidade relativamente ao fato referido na oração principal. Quanto maior for a altura, maior será o tombo. Percebam que eu ponho uma proporção na altura. Se maior a altura, maior a queda. As conjunções integrantes adverbiais nesse caso seriam a proporção que, a medida que e ao passo que, tanto mais, tanto menos, quanto mais, quanto menos. Ainda tenho a conformativa. Indico conformidade em relação à ação expressa pelo verbo na oração principal. As conjunções integrantes adverbiais nesse caso são conforme, segundo, como, consoante e de acordo. No exemplo, consoante garante a Constituição, todos têm direitos iguais. Conforme a Constituição Federal, todos têm direitos iguais. Meus amores, agora muita atenção, estudem com muita calma, releiam tudo que foi falado nas aulas, respondam na apostila, na plataforma as dúvidas, tirem as dúvidas. Qualquer dúvida, além da plataforma, tem o WhatsApp. Entre em contato, estou à disposição de vocês no período da manhã. Ok, meus amores? Saudade, saudade. Beijos.